Sejam todos bem-vindos. Vai começar o primeiro Congresso Nacional de Biomedicina. Boa tarde a todos. Eu me chamo Alisson Felipe, eu sou biomédico, sou habilitado em patologia clínica, mais conhecido como análises clínicas, e sou especialista em citologia clínica, mais conhecido como citopatologia. Ambos pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, faculdade mais conhecida como Leão, aqui no interior do Ceará. Eu sou mestrando em Química Biológica pelo PPQB, Programa de Pós-Graduação em Química Biológica, da Universidade Regional do Cariri, UFCA, na cidade do Crato, na cidade vizinha a Juazeiro do Norte. A minha rede social é essa que está aí no slide. Eu sou bolsista CAPES, por isso que o símbolo da CAPES está representado aqui no nosso slide, porque eu sou bolsista. É uma alegria enorme para mim estar aqui, porque é um espaço que reúne muitas mentes brilhantes. É um espaço que eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que são apaixonadas pela ciência. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre algo que vai além da pesquisa em si. Eu quero falar sobre como o mestrado ele se torna um agente de inovação. Algo que transforma o conhecimento científico em um progresso real para a sociedade, que é o objetivo da gente dentro da pesquisa. Inovar em biomedicina não é apenas desenvolver novas tecnologias, é repensar aquele modo como a gente já fez ciência, é repensar um modo que a contribuição do mestrado e da academia para a inovação da biomedicina sejam a base da transformação. A biomedicina ela é uma ciência que conecta sociedade e conhecimento, ou seja, é uma ciência de conexão. Ela conecta o laboratório à sociedade, conecta o dado à decisão, conecta a teoria ao real, o que, para mim, é fascinante. E o mestrado, ele representa o momento em que o biomédico aprende a fazer essa ponte. Ele faz essa ponte de uma forma mais consciente. Não que na faculdade a gente não aprenda isso. A gente aprende, sim, a ter um senso muito crítico dentro da faculdade. Até porque a gente passa aí, vou falar no meu caso, a gente passa um ano montando um TCC1, um TCC2, então a gente já aprende a ter aquele ponto crítico. E no mestrado, a gente deixa apenas de reproduzir esses protocolos nos quais a gente aprende na faculdade. E a gente passa a formular pergunta, passa a gerar hipótese, a gente passa a propor solução. Ou seja, cada dissertação que é defendida dentro de um mestrado, ela é uma semente da inovação, podemos dizer assim. Seja no diagnóstico, no tratamento, na prevenção de doença. Ou seja, inovar é transformar a pesquisa que a gente faz dentro de um laboratório, por muitas vezes pequenininho, sem tanto incentivo, mas transformar essa pesquisa em um benefício humano. E isso começa na pós-graduação, dentro da academia. O biomédico, ele tem um papel, assim, muito incrível dentro da ciência, porque ele faz com que uma hipótese se torne um diagnóstico concreto. Então, para mim, isso é essencial. A nossa profissão, enquanto biomédicos, enquanto estudantes de biomedicina, é entender isso, que a gente não está só numa graduação qualquer. A gente está numa graduação que a gente, por muitas vezes, vai ter que dar laudos difíceis. Quando eu falo em dar laudos, eu estou falando em colocar ali, infelizmente, alguma doença grave e carimbar com seu CRBM e pronto. E ter respaldo para responder aquilo se for uma futura dúvida para um médico, por exemplo. E para mim, o mestrado ele é um divisor de águas na trajetória do biomédico, porque ele amplia a nossa forma de pensar, fortalece um raciocínio científico e nos ensina a olhar para os problemas de uma forma crítica e também sistemática. Durante o mestrado, a gente aprende a trabalhar métodos científicos muito rigorosos. A gente desenvolve habilidades técnicas avançadas e também
adquire uma maturidade intelectual, podemos dizer. É nesse momento em que o biomédico ele passa de executor para um pesquisador. Ele passa de alguém que amplia o conhecimento para alguém que cria conhecimento. Essa mudança é uma mudança de mentalidade que é essencial na inovação científica, porque o mestrado ele se torna mais que um curso, sabe? Ele se torna um espaço de inovação. O mestrado ele é um laboratório de ideias. É um ambiente que o estudante ele encontra uma mente muito fértil para criar, para experimentar e também para errar. Por isso que o desenvolvimento de novas metodologias diagnósticas é tão importante, porque a inovação ela não nasce só do acertar, ela nasce também do errar, do tentar. E no mestrado, a gente estabelece essas primeiras parcerias, essas primeiras conjuntos de grupos de pesquisa, conjunto de grupos interdisciplinares, ou seja, a convivência com orientadores, que são mestres, são doutores, com os colegas e com outros pesquisadores, colegas que eu falo em relação ao mestrado, seria, por exemplo, um mestrando e um doutorando, um IC, um mestrando e um doutorando. Porque um pós-doc, ele já é um pesquisador mais avançado, é um pesquisador que já tem ali o respaldo de fazer sua pesquisa só. Só que eu digo, assim, pesquisa não se faz só, a gente sempre fala isso. Pesquisa, ela não se faz só. Ela se faz pelo estímulo de pensamento coletivo. Ou seja, surge uma ideia com seu orientador e você traz a sua ideia para o grupo de pesquisa e aquela ideia se torna uma ideia extremamente original. Ou seja, o mestrando ele deixa de ser apenas um aprendiz e ele passa a ser um agente ativo da ciência e da tecnologia. As contribuições do mestrado para a inovação em biomedicina, elas são concretas e visíveis. É no mestrado que surgem novas metodologias laboratoriais, novos protocolos. Esses protocolos são protocolos de diagnóstico que dentro da pesquisa eles são aprimorados e pode surgir até novos produtos que trazem assim um conteúdo biotecnológico. Ou seja, muitos desses trabalhos eles resultam em patentes, em publicações de alto impacto e em soluções aplicáveis para o nosso sistema de saúde, o SUS. E também para as clínicas privadas, por que não, né? Até porque sabe-se que uma parte do SUS ela é complementada por clínicas privadas. Além disso, o mestrado ele forma profissionais capazes de pensar no crítico, pensar criticamente. A gente integra a diferentes áreas do conhecimento e a gente propõe abordagens inéditas. Ou seja, como biomédico, às vezes vocês, tipo, na minha apresentação, vocês podem se perguntar, nossa, ele faz um mestrado em Química Biológica, então ele foi para a área da Química. E o pior que não, no meu mestrado eu trabalho com microbiologia. Eu vou pegar um produto sintético e vou ver a interação desse produto sintético com bactérias de alta virulência, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, e vou também ver bombas de refluxo. Vou ver, não, já estou vendo. Então, assim, cada dissertação ela é uma contribuição real para o avanço da biomedicina e da saúde pública, porque quem imaginava o meu produto sintético, ele é um medicamento que ele tem propriedades antibacterianas, isso já foi comprovado, mas ele não foi um medicamento feito para isso. Ele foi um medicamento feito para hipertensão. Ou seja, é incrível saber que um medicamento para hipertensão tem essas propriedades antibacterianas. Ou seja, é um medicamento que pode ser usado para hipertensão, mas estudado, trazendo esse diagnóstico molecular, trazendo os benefícios que o próprio mestrado pode apresentar. A gente sabe que esse produto ele pode virar um potencial antibacteriano. Até porque, quando se fala em bactéria, a gente ainda vive muito a coisa da resistência bacteriana por conta da automedicação. Mas voltando um pouco para o que eu falei.
Cada dissertação é uma contribuição real do avanço da biomedicina para a saúde pública. Um exemplo claro vem das pesquisas do mestrado voltada para o diagnóstico molecular. Ou seja, diversos grupos brasileiros eles desenvolveram, durante seus mestrados e doutorados, protocolos simplificados de PCR e teste rápido para detecção tanto do HPV como do HIV e da Covid-19. Ou seja, acho que todo mundo que é da biomedicina tem ciência que uma das pessoas que codificou a Covid-19 foi uma biomédica, uma pesquisadora. Isso é muito incrível para nossas áreas. Esses estudos, eles reduzem custos, eles aumentam a sensibilidade dos testes e eles facilitam o acesso ao diagnóstico em regiões que esses recursos pouco seria provável. Ou seja, o impacto ele é direto, ele é uma melhora no rastreamento, é um diagnóstico precoce, é o controle dessas infecções, ou seja, é a inovação nascendo dentro do laboratório de pesquisa e chegando até os serviços de saúde. Assim também, a gente pode destacar a pesquisa translacional. Eu agora que vi que está atrapalhando um pouco a visão de vocês, vou colocar para cá, tá? Assim também, a gente pode demonstrar que a inovação em pesquisa translacional, ela vem do mestrado. Diversos estudos mostraram que o mestrado ele tem conseguido identificar biomarcadores tumorais e tem proposto novos alvos terapêuticos, ou seja, contribui para a medicina personalizada e também une biologia molecular, bioinformática, patologia, para gerar conhecimento que, muito provavelmente, mais tarde, vai se transformar em uma terapia direcionada. Ou seja, o conhecimento que a gente traz, que a gente pesquisa dentro do laboratório, ele pode se tornar em uma terapia direcionada para um câncer, para outros tipos de doença. Ou seja, é da bancada ao leito. Então, o mestrado, ele se torna uma chave importante. É uma chave importante nesse processo de transformação, na descoberta de tratamentos reais, tratamentos que realmente façam com que a pesquisa, ela vale a pena, entendeu? Ela venha a valer a pena. Eu vou dar só um terceiro exemplo, que é como o mestrado ele contribui para o empreendedorismo. O mestrado ele abre portas que o empreendedorismo científico se torne algo real, entendeu? Ou seja, vários egressos da pós-graduação eles têm fundado startups ou softwares de biotecnologia, criando kits de diagnóstico, biosensores, plataformas digitais para análise laboratorial. Ou seja, o que começa em uma dissertação, muitas vezes se transforma em um produto que gera impacto econômico e também social. Isso mostra que a inovação na biomedicina, ela pode e ela deve caminhar junto com o empreendedorismo. Ou seja, o mestrado, ele não apenas gera conhecimento, mas ele transforma o conhecimento em oportunidade. Eu não sei se vocês têm ciência disso, mas nos Estados Unidos existem, eles chamam de mentes exportadas. É algo que os professores falam muito para a gente. São pessoas que estavam no Brasil, fizeram seu mestrado, seu doutorado e acabaram não tendo tantas oportunidades aqui. E aí faz o quê? Alguma empresa vê aquela mente, vê que é uma mente brilhante, uma mente que realmente inova, que se pergunta, que gera aquela hipótese, depois da hipótese vai atrás da resposta para a sua pergunta e no final dá um produto. E é isso que acontece. A contribuição indireta do mestrado, ela acontece dessa forma, porque existem muitos brasileiros. Tem um que eu sigo, que eu não lembro o nome dele agora, vou até pedir desculpa para vocês, mas ele trabalha num laboratório de Harvard e ele posta muita coisa. Ele faz trabalhos com bioplásticos, ele pega esses bioplásticos, transforma em um bioplástico que é compatível com o corpo humano e ele acaba fazendo
tipo, não é band-aids, mas é alguns tipos de. Vou chamar de band-aids, band-aids cirúrgicos, para quando a pessoa faz algum tipo de cirurgia muito invasiva, coloca esse band-aid e a partir dali vai começar a regenerar a pele. Acho muito incrível o que ele faz lá. Ele é engenheiro biomédico, ele não é biomédico, mas ele é engenheiro biomédico. Enfim, continuando. Além das inovações diretas, o mestrado dele também contribui de forma indireta, mas de uma forma totalmente essencial. Ele forma diversos tipos de líderes científicos, ou seja, docentes capacitados, profissionais críticos que conseguem disseminar a cultura da pesquisa em diferentes instituições, ou seja, fortalece a interação entre a universidade, a indústria e o governo. Eles criam um tipo de ecossistema favorável para a inovação. E esse ecossistema é muito importante. E por que ele é importante? Porque ele mostra que o mestrado ele ajuda a popularizar a ciência. Ele ajuda a aproximar as pessoas e a construir uma sociedade extremamente mais informada e mais consciente. Porque quem já estiver fazendo TCC, muito se fala, muitos orientadores se fala, e eu acho super plausível sempre ser falado isso, sempre ser relatado isso, sempre ser cobrado isso dos alunos, é que você faz um TCC não para a academia ler, porque a linguagem acadêmica a gente já está acostumado. Eu, como biomédico, eu passei. Minha faculdade foi de 8 semestres, eu passei 4 anos dentro da faculdade. Ou seja, aquela linguagem acadêmica, eu já sei decifrar o que quer falar. Então, a gente, enquanto pesquisador, a gente não pode fazer trabalhos, não pode fazer pesquisa só para a academia pegar aquilo, ler e entender. A gente tem que fazer trabalho para a sociedade se tornar bem informada, para a sociedade se tornar uma sociedade consciente, que saiba qual o risco, que saiba que tal coisa não pode acontecer, igual eu falei sobre a automedicação. Se a sociedade conseguisse entender o tanto que a automedicação é, ela é grave, o tanto que a automedicação e principalmente o uso de antibióticos exacerbado é muito grave, eu acho que a gente já teria se saído um pouco de tanta resistência bacteriana, de tanta morte hospitalar por resistência bacteriana, sabe? É, Existem desafios e perspectivas enormes dentro do mestrado. E isso aqui eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer professor seu que é doutor, que eu tenho certeza que a maioria eles vão falar. Não é um caminho simples, não é um caminho que sempre vai ser mil maravilha. A gente enfrenta muito desafio financeiro, o financiamento é limitado, a falta de incentivo é muito grande. No Brasil, o pesquisador não é reconhecido como pesquisador, mas nem por isso a gente deixa de pesquisar, até porque eu acho que para pesquisar você tem que ter vocação, porque, como eu falei, enquanto mestrando, eu sou bolsista CAPES. Eu recebo uma bolsa de R$ 2.100, mas essa bolsa ela passou anos e anos para ser reajustada. Existem lugares como São Paulo, Minas Gerais, que eles pagam uma bolsa melhor para os mestrandos. E a gente está aí na luta para ver se essa bolsa melhora, porque está muito defasada há muito tempo mesmo. Se fosse para a gente receber o que a gente deveria, a gente estaria bem melhor em relação ao financeiro. Porque, assim, vou me colocar no caso de novo. Eu não faço meu mestrado na minha cidade, eu faço na cidade vizinha. Por mais que seja 30 minutos, 35 minutos no ônibus coletivo, mas é uma viagem, é uma passagem que eu tenho que pagar, é uma comida que eu tenho que comer enquanto eu passo o dia lá na universidade. Mas eu não quero deixar, sabe? Já estou pensando, porque já está com 1 ano que eu estou no mestrado, então já estou pensando no meu doutorado, já estou pensando no meu tema de doutorado, então a pesquisa é fascinante. Quando você se vê dentro de um laboratório fazendo pesquisa, vendo que a pesquisa está dando certo, que não é sempre que vai dar, na maioria das vezes dá um pouco errado para poder dar certo, mas quando você vê resultado, você fica muito bem, porque você vê que você está pesquisando algo certo. Há uma dificuldade de transformar essas descobertas acadêmicas em produtos comerciais,
mas também precisamos aproximar o mestrado do setor produtivo, para que as pesquisas elas saiam dessas prateleiras e cheguem à prática, cheguem na bancada propriamente dita de uma empresa, que aquela empresa invista naquilo ali. Mas as perspectivas, obviamente, elas são extremamente promissoras. Cada vez mais as universidades têm criado núcleos de inovação tecnológica. Cada vez mais os programas têm incentivado a transferência de conhecimento, que é o que eu falei. Fazer um doutorado de sanduíche fora, você vai transferir conhecimento daqui do Brasil, vai trazer muito conhecimento de lá, porque em muitos lugares os pesquisadores são bem remunerados, são reconhecidos como uma profissão, que aqui no Brasil a gente infelizmente não é. Então, com políticas públicas adequadas, com a valorização do profissional que está lá, daquele mestrando, daquele doutorando, a pesquisa ela pode se tornar o coração da inovação da biomedicina brasileira, não só da biomedicina, mas da ciência como um todo, sabe? Portanto, o futuro da biomedicina, ele é um futuro inovador, o futuro da biomedicina inovadora, ele será guiado pela integração entre diversas áreas. A gente pode destacar aí a nanotecnologia, a medicina de precisão, ou seja, até a inteligência artificial mesmo. Eu não falo pegar a inteligência artificial para uso supérfluo, tipo, monte o meu TCC. Não, gente. Vamos ter cautela. Mas você pegar a inteligência artificial, existem diversos sites de inteligência artificial que eles lhe dão um leque de, de artigos para você montar a sua pesquisa. E isso, para mim, é incrível, porque você não precisa estar em vários sites, porque você perde menos tempo procurando um artigo. Você pega aquele artigo, faz um fichamento. Se você vê que está dentro da sua pesquisa, ok. Se não está, descarta. E isso, para mim, é muito incrível. Ou seja, tudo isso vai trabalhar lado a lado. E quem vai conduzir essa interação somos nós, os pesquisadores, os profissionais que são formados nos programas de mestrado e doutorado. Ou seja, o mestrado, hoje, aquele mestrando, hoje em dia, ele é o cientista do futuro. E quando eu falo cientista, eu falo o cientista que tem aquele respaldo de eu sou cientista. Essa é a minha profissão. Profissionalmente reconhecido. Reconhecido pelo nosso governo. Porque, tipo, eu amo ser brasileiro. Eu amo morar no Cariri. O Cariri é uma extensão enorme do Ceará. Mas se disser assim, Alisson, você quer sair do Cariri agora? Eu não quero, porque eu acho muito bom aqui. Aqui é uma cidade muito tranquila. Aqui o índice de criminalidade e outras coisas é muito baixo. Então, eu quero ser cientista no Cariri. Eu quero fazer ciência no Cariri. O que para mim é indiscutível. Ou seja, aqueles que não apenas vão dominar a técnica, mas vão entender como aplicar ela na melhor via possível, vai ser o cientista do futuro. E é na pós-graduação que a gente planta essa sementinha para as próximas grandes descobertas. Então, para encerrar, eu quero deixar uma pequena reflexão. O mestrado, ele não é apenas um título, ele é um compromisso. Você ser mestrando é você ter compromisso com a ciência, é um compromisso de transformar a sua curiosidade, a sua pergunta em ciência. E ciência é benefício coletivo. Ou seja, cada aluno do mestrado é uma pequena sentença de inovação, é uma pequena parcela de inovação. Ou seja, valorizar o mestrado é valorizar a biomedicina, é valorizar o futuro da nossa profissão e é valorizar o país. Ou seja, a pesquisa, ela não é um fim. A pesquisa, ela é só um caminho para um mundo mais saudável e, com certeza, sem dúvidas. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês pela atenção. Espero que vocês entendam, porque eu estou gravando sem fone, mas eu estou muito feliz de ter dado essa palestra. Pode ser que em alguns momentos eu tenha gaguejado um pouco, mas espero que o entendimento fique claro para todos vocês. Agradeço a todo o suporte
que me foi dado. Todas as perguntas que eu fiz foram sanadas. Eu estou muito feliz por ter vindo aqui. Estou muito feliz por ter contribuído com esse grande evento. Mais uma vez, eu me chamo Alisson Felipe, eu sou biomédico, especialista em citologia clínico e sou mestrando em química biológica. Esse símbolozinho aqui é o símbolo do meu programa de pós-graduação e esse símbolozinho aqui é o símbolo da agência de fomento que me disponibiliza uma bolsa para me estudar e me dedicar à pesquisa. A contribuição do mestrado para a inovação em biomedicina é você, aluno que está me assistindo nesse momento, pensar, depois dessa palestra, eu quero ser cientista. Muito obrigado, gente. E, se Deus quiser, até uma próxima.